Olá, equipe de Gave. Nessa videoaula, vamos falar sobre as seções cônicas. Vamos nessa? Sejam E e R duas retas concorrentes em um ponto O e não perpendiculares. Se fixamos a reta E e giramos a reta R 360 graus em torno de E, mantendo constante o ângulo entre elas. A reta R, então, vai gerar uma superfície cônica circular infinita, formada por duas folhas separadas por esse vértice O. Então, pessoal, é o seguinte, olha só, a gente tem duas retas. A reta E, vou traçar aqui perpendicular, reta preta, e temos aqui uma reta qualquer concorrente, a E no ponto O. Bom, se eu pegar, fixar essa reta E e girar ela por 360 graus, ou seja, se eu faço aqui, ó, giro ela aqui 360 graus, eu vou formar aqui, com todas as infinitas retas que vão formar, né? Aqui, olha, o que a gente chama de superfície cônica circular infinita. Então, olha só, na verdade, a superfície cônica, ela vai ter, então, né, duas folhas, que vai ser separadas, né, por esse vértice O, pelo ponto O, correto? Bom, então está aqui a parte de cima, né, a folha de cima, e aqui está, né, a folha de baixo da nossa superfície cônica. Então, né, ela tem, né, toda essa região aqui, né, do espaço. Bom, a reta R é chamada de geratriz da superfície cônica, ao passo que a reta E é chamada de eixo da superfície cônica. A gente chama de seção cônica ao conjunto de pontos que formam a interseção de um plano π com a superfície cônica. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar um plano π e verificar o que acontece, né, como vai ser a interseção desse plano π com a superfície cônica em cada caso. Bom, então seja π um plano que não passa pelo vértice O. Se esse plano π é perpendicular ao eixo da superfície cônica, lembrando que o eixo da superfície cônica está aqui, olha. Vou fazer de preto aqui como eu fiz no outro, né? O eixo está bem aqui, olha, passando pelo vértice, correto? Se esse eixo for perpendicular ao plano π, a gente tem que a interseção da superfície cônica com esse plano π aqui, olha, vai ser exatamente uma circunferência. Tá joia? Por isso que a gente fala que uma circunferência também é uma cônica. Bom, agora vamos pensar que o plano π ele é oblíquo a E. Então, olha só, lembrando que o nosso eixo E está aqui, né, passando exatamente perpendicular, né? Perdão, passando exatamente pelo vértice, né? Bom, se o plano π for perpendicular ao eixo E, a gente viu, né, que vai ser uma circunferência. Agora, se o plano π está um pouco inclinado, a seção cônica formada, nesse caso, é uma elipse. Por isso que uma elipse também é chamada de cônica, olha só. Se o plano π está inclinado, formamos uma elipse. Agora, vamos pensar o caso em que o plano π é paralelo a uma geratriz da superfície. Então, olha só, vamos lembrar, né, que existem, na verdade, infinitas geratrizes, né? Qualquer segmento de reta, qualquer reta, né, que compõe a superfície cônica e que passe aqui pela origem, né, pelo vértice, vai ser uma geratriz. Então, olha só, vamos pensar aqui nessa geratriz aqui, né, por exemplo, aqui de azul. Se eu pegar o plano π paralelo a essa geratriz, então a interseção desse plano π com a seção cônica vai nos dar uma parábola. Olha só aqui a parábola da interseção, olha. Aqui tem a interseção, né, do plano π com a seção cônica. Tá joia? Bom, agora, e se o plano π for paralelo ao eixo? Vamos lembrar que o eixo está bem aqui, né? Olha, nesse caso está até confundindo aqui, né? Olha.
O plano π está bem aqui, né, olha, passando, o eixo E, desculpa, está bem aqui passando pelo vértice, né? Então está aqui o eixo E. Se o plano π for paralelo ao eixo E, então a seção cônica é a hipérbole, olha só. Tá vendo aqui? Então, olha só, aqui a gente tem uma hipérbole. Bom, agora vamos pensar nas cônicas degeneradas. Se eu pegar o caso particular em que o plano π passa pelo vértice O, a gente tem que o plano π e a superfície cônica vai ter em comum apenas o vértice O, tá joia? Por isso que um ponto é chamado de uma cônica, né, degenerada. As cônicas são parábola, elipse e hipérbole. É claro que uma circunferência é um caso particular, né, de uma elipse, por isso também é uma seção cônica. Um ponto é um caso particular, né, é uma cônica degenerada, porque ele passa exatamente pelo vértice. Agora, vamos pegar o plano π que tangencia a superfície cônica. Então, se o plano π tangencia a superfície cônica, observe que é um caso particular, né, em que o plano π ele é paralelo, né, a uma geratriz, né? Então, nesse caso, a gente tem que a interseção vai ser exatamente o quê? Uma reta, tá vendo? Essa reta pertence tanto ao plano π quanto à superfície cônica. Então, uma reta também é uma cônica degenerada. Agora, se eu pegar um plano π de modo que ele forma com E um ângulo menor do que E faz com R, a gente vai ter então duas retas, tá joia? Se eu pego aqui, olha, um ângulo bem pequenininho, tá ok? Menor do que o ângulo entre E e a reta geratriz. Entre o eixo, né, e a reta geratriz, a gente vai ter nesse caso que a interseção do plano π com a superfície cônica são essas duas retas vermelhas que eu desenhei. Isso acontece sempre, né, que o ângulo entre o plano π e o eixo E for menor, né, do que o ângulo, né, que E faz com R. Se o ângulo for maior, a gente vai ter o caso de parábola, né, que vai estar aqui, olha, o plano, correto? Nesse caso, a interseção é uma parábola. Bom, então é isso, pessoal. Por isso, então, que a gente trabalhou com elipse, hipérbole e parábola e chamamos elas, essas curvas, né, de cônicas, porque elas são elas vêm, né, da interseção de um plano com uma superfície cônica. Tá ok?